Glória a Deus. Quero falar para você que esse local vai ficar pequeno. Esse local vai ficar pequeno. Tamanha a glória de Deus que descerá aqui nas nossas vidas nessa noite. Amém? Deus é bom demais. Quanta gente bonita, hein, no lugar só, hein? Coisa tremenda, hein? Todo mundo tomou banho hoje? Teve alguns que não reagiu aí não, hein? Glória a Deus. Deus é bom demais. Acho que não tem como não começar essa noite sem primeiro agradecer a Deus, né? Você já pensou que seria a graça de Cristo? Você sem a graça de Cristo na sua vida? E se Deus não tivesse entrado na sua vida? E se um dia você não tivesse se encontrado com Ele? Aonde você estaria hoje? Eu quero falar para você que Cristo é o centro de tudo. Se nós estamos aqui é porque Ele olhou com bons olhos para todos nós. Na verdade, Ele não olhou para as nossas iniquidades, para os nossos erros, para as nossas falhas, mas Ele nos amou, mesmo ainda nós sermos pecadores. Mas o importante é que quem ama, investe, e Ele investiu em nós. E de pecadores, lá naquele charco terrível de lodo, sem expectativa nenhuma de vida, Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Agora eu estou olhando para filhos e filhas de Deus, que nasceram de novo e são uma nova criação em Cristo Jesus. Herdeiros dos céus, para quem não tinha nada. Agora há uma mansão celestial esperando por você. E a honra toda é dele, amém? A honra toda é dele. Também quero agradecer em nome de Jesus a vida do pastor Coutinho, que está lá atrás em pé, a irmã Graciele aqui também, que na verdade é quem tem nos instruído, tem nos ensinado. Já estamos indo para 7 anos nesse ministério. E depois que Deus colocou esses dois em nossas vidas, Deus mudou totalmente as nossas vidas. São referências de homens e mulher de Deus. E eu não tenho palavras para agradecer vocês. Não tenho palavras para expressar minha gratidão na vida desses dois. Amém? Há um ditado que nós aprendemos que diz assim, que a unção que você respeita, você recebe. E eu estava conversando com ele hoje e falei, nunca que eu imaginava na minha vida, de forma nenhuma, de qualquer maneira, escrever um livro. E para a glória de Deus, nós já estamos escrevendo o 3º. E tudo porque nós aprendemos através da unção da vida dele, da irmã Graciele. Eu louvo muito a Deus pela sua vida. Cadê minha esposa? Foi no banheiro? Depois eu agradeço a Deus pela vida dela. Amém? E eu também não posso deixar de agradecer a vida dos meus pais. Pastor Jaime, irmã Suzana e a minha vovó querida, irmã Dirce. Se coloquem em pé, por gentileza. Os 3 aí. Aplauda ao Senhor Jesus pela vida deles. Amém? Você está vendo como que eles são bonitos? É por isso que eu sou bonito. Olha que coisa linda, ó. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Os primeiros conselhos de seguir a Cristo veio através da vida deles. Amém? Nós estamos aqui também, nós devemos a Ele. Eu não esqueço até hoje um conselho que um dia a vovó ainda... Podem sentar, senão eu vou cansar vocês aí. Um dia a vovó me chamou ainda novinho e falou assim, você já ora pela sua esposa? Eu falei, não. Eu falei, então, começa a orar a partir de hoje, assim, assim. Peça detalhes e foi orando. E para a glória de Deus, Deus me deu uma pessoa abençoada, uma esposa abençoada, 12 anos de casado, através do conselho que essa mulher de Deus deu. Inclusive, viu, vovó, deixa eu contar uma coisa para você. Tem gente aqui, desfrutando do conselho da senhora, viu? Olha lá, escutou as glorificadas aí? Tem gente recebendo bênção aí. Amém, glória a Deus. Quero também agradecer aqui a vida dos meus amigos, pastores, irmãos que estão aqui. Se coloquem em pé também, por gentileza. Pastor Reinaldo, pastor Alex, pastor Herbert também. Olha, pastor Herbert, pensa numa bênção que foi a rádio lá, hein? Foi bênção. Se coloquem em pé, por gentileza. Vocês estão com vergonha hoje, gente. Eles aplaudam ao Senhor Jesus. Pastora Maria Antônia também, pastor Nilson, se coloquem em pé, por gentileza. São amigos nossos, pessoas que têm ajudado a gente no ministério, têm apoiado a gente, eu sei que têm orado pela gente. Que o Senhor continue recompensando a vida de vocês, amém? E conte com a gente lá sempre, viu? Pode contar mesmo, que a gente sempre vai estar lá, amém? E glória a Deus. Eu não posso também esquecer de agradecer. Se coloque em pé, meu bem, por gentileza, minha esposa maravilhosa,
Seu Herculano também, se coloca em pé em nome de Jesus, está lá no fundo lá. Márcia, Miriam, são todos minha família também. Pessoas que têm me suportado. Pessoas que têm me aguentado. Às vezes você vê a gente bonitinha aqui, cheirosinho, vocês falam, são tudo um anjo. Mas a gente passa por crise. A gente passa por dificuldade, sabia? E é eles que nos suportam. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Amém? Pessoas que Deus colocou na minha vida. Na verdade, o ministério não é eu, mas são eles. A nossa família, o pastor que tem nos aguentado. O pastor Coutinho é aquele que às vezes 2 horas da manhã eu ligo e falo, estou indo na tua casa. Quando eu falo assim, ele já sabe que tem alguma coisa errada. E senta, aconselha. Quantas vezes viramos as noites, né, pastor? E aconselhando. E para a glória de Deus, pensa num homem usado por Deus para dar conselho. Solução vem dentro de poucos dias. Amém? E agradecer também aos obreiros dessa igreja maravilhosa que é o Pleno Evangelho. Aplauda ao Senhor Jesus pela vida de vocês. Pensa num povo dedicado, num povo que queima uma chama dentro do coração. Povo animado mesmo. É na divulgação, é na limpeza, e em tudo, e vem junto, e vem daqui, vai dali. Pensa num povo, olha, eu amo muito a vida de vocês, viu? Amo muito a vida de vocês. Amém? Vamos para a palavra de Deus? Falei bastante já. Glória a Deus. Como que está o coração aí? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, Deus vai falar com você nessa noite. A unção de Deus vai te pegar. Amém. Você achou que você ia vir para o lançamento de livro, você não escutar a palavra, né? Deus vai falar com a gente nessa noite em nome de Jesus. Amém? Aqui está o livro, Adoração, um caminho que te levará mais profundo em Deus. Deus nos presenteou com esse livro, começamos a escrever ele, se eu não me engano, no começo do ano. Final do ano passado para o começo desse ano. Foram aí alguns meses escrevendo. Depois o pastor Coutinho edita, corrige e faz a capa e todo o outro resto do trabalho. Mas foi uma revelação que o Senhor deu para nós. Por quê? Qual que foi a motivação principal de nós escrevermos esse livro? Gente, tem pessoas que estão no caminho do Senhor há muitos anos e não sabem realmente como adorar a Deus. Você sabia disso? Tem pessoas que ainda acham que adorar a Deus é só você cantar louvores na igreja e tudo bem. Aí segunda-feira a vida continua, terça-feira, e é só isso. Só no domingo à noite, o louvor está cantando e isso é adorar a Deus. Faz parte de adorar a Deus, mas isso eu quero falar para você que não é nem o início. E hoje nós vamos aprender um pouco, de uma forma rápida, objetiva, o que é adorar a Deus, o que é adoração, o que é uma adoração verdadeira e quais são os benefícios de um filho de Deus adorar a Ele. Amém? Deus tem coisas boas pra gente. Você crê nisso, em nome de Jesus? Amém, glória a Deus. Mas vocês estão muito bonitos hoje. Dá uma visão daqui pra lá, que coisa linda, hein? Aproveita, Andressa, tirar foto desse povo, que eles estão muito bonitos hoje. Amém? Glória a Deus. A primeira vez que nós vemos a palavra adoração na Bíblia é em Gênesis, capítulo 22, versículo 5. E quando nós vemos em Gênesis, capítulo 22, versículo 5, falar de adoração, é quando Abraão está levando seu filho Isaque para sacrificar. Olha que interessante. Mas antes de nós entrarmos nessa passagem, eu quero que você entenda qual é a definição da palavra adoração, que através desse princípio nós vamos caminhar e discorrer aquilo que Deus tem para nós. No dicionário, a palavra adoração significa ato ou efeito de se adorar. Mas eu quero que você se atente simplesmente a uma palavra, efeito. O que é um efeito? Primeiro ponto, para você ter um efeito na sua vida, antes você precisa ter um impacto. Efeito é a consequência de algo que você recebeu. Não tem como você ter um efeito se você não recebeu nada. A pessoa, quando ela recebe um efeito, é porque ela foi impactada por algo. Eu acho que alguns já começaram a entender. E o que é adoração? É o impacto de Cristo em nossas vidas. Você recebeu a Cristo Jesus. Ele tocou em você. O impacto que vai gerar na vida de um filho de Deus é a adoração que flui dele. Em outras palavras, a adoração é você corresponder com fé
aquilo que você recebeu. Eu já inicio essa ministração falando para você que não tem como você adorar aquilo que você não conhece. Não tem como uma pessoa que não conhece Jesus adorá-lo. Porque logo, você só adora aquilo que você conhece. Eu quero que você abra sua Bíblia em Abraão, em Gênesis capítulo 22, versículo 5. Nós vamos estudar um pouco a história de Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 5 diz assim: disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Depois de adorarmos, voltaremos. A palavra adorar, nesse texto, no original, significa shaká, que significa se inclinar. E o que Abraão quis dizer ali, naquele momento? Meu irmão, já adianto para você que a adoração, as pessoas que não são espirituais não conseguem entender. Adorar significa se inclinar também. Abraão pega seu filho Isaque, e a ordem de Deus, o mandamento é que ele pegasse seu filho, levasse ao monte e sacrificasse. O próprio filho, o filho da promessa. O filho ao qual ele orou anos e anos esperando. Na verdade podemos dizer que foi a maior conquista em vida de Abraão. Aí de repente Deus fala para ele: leve seu filho e sacrifique. Aí Abraão, na frase, falando para os seus servos: depois que eu adorar a Deus, lá eu volto. Depois que eu me inclinar a Deus, eu volto. Sabe o que significa adorar a Deus? Se submeter à vontade do Pai. Sabe quando você adora a Deus na prática? Quando você entende quem você é em Cristo Jesus. Quando você entende o porquê que você nasceu. Quando você entende o porquê que Deus colocou você nessa terra. E você começa a corresponder de acordo com o que Ele pediu para você. Adorar a Deus é quando você começa a se inclinar à palavra de Deus. Adorar a Deus é quando você crê naquilo que Cristo Jesus fez por você e você começa a corresponder da forma que Ele te instruiu. Por isso que eu digo para você que adorar a Deus às vezes, e eu quero dizer na maioria das vezes, não é fácil. Nós viemos de uma época onde nós tínhamos os nossos próprios conceitos, os nossos projetos, uma definição do que nós seríamos dentro de nós. Aí de repente a pessoa se encontra com Jesus. Aí de repente Cristo começa a clarear a vida dela. E ela precisa corresponder a que Cristo está mostrando para ela. Aí ela precisa começar a abrir mão do seu próprio eu. Aí ela precisa começar a renunciar a algumas coisas. Aí ela precisa se inclinar à vontade de Deus. E isso que é a definição de adoração. Na velha aliança, quando o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos para adorar a Deus, ele entrava, ele deitava com seu peito no chão, com as suas mãos e pés estendidos e com seu rosto no pó para adorar a Deus. Sabe por que ele fazia isso? Porque a posição que o homem ele mais pode ficar vulnerável é exatamente nessa posição, de peito no chão. E o que os sacerdotes estavam querendo dizer com esse gesto? Que nós nos submetemos à sua vontade, Deus. Que nós nos rendemos totalmente à sua vontade. E eu estou olhando para pessoas aqui nessa noite em nome de Jesus, que a partir de hoje intensificarão a sua adoração. Talvez se por alguns minutinhos, alguns momentos da sua vida, mesmo você sendo filho de Deus, você não está conseguindo submeter algumas coisas, você não está conseguindo se inclinar à vontade de Deus. Eu quero falar para você em nome de Jesus, que hoje Deus tem uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo para você, onde você gerará a partir de hoje uma unção nova dentro de você, e você começará a se inclinar para tudo aquilo que Deus tem para você.
Você nasceu para ser usado nas mãos de Deus. Se você soubesse aonde Deus quer te levar, você assustaria. Se você soubesse aonde Deus quer colocar você, você se assustaria. E quando eu comecei a estudar isso, quando eu comecei a ler esse livro, gerou uma grande preocupação dentro de mim. Que é uma pergunta que eu acho que todo crente faz, né, Natanael? Será que eu estou realmente no centro da vontade de Deus? Aí Deus começa a falar com você, sabe por quê? Porque você, quando você faz essa pergunta em oração, eu vou falar uma coisa para você, tem que ser corajoso. Mostre para mim, Pai, aonde está o erro. Sabe o que é isso? Deitar com o peito no chão, em posição vulnerável a Deus. Aí sabe o que acontece? Deus ele começa a mostrar para você aonde você precisa mudar. E sabe o que acontece? As coisas ficam mais difíceis. Poderia chegar a falar aqui que as coisas ficavam mais fáceis, mas eu não posso. É o que o Evangelho nos ensina. Porque aí a intensidade de renúncia aumenta. Aí você permite com que o processo de Deus entre na sua vida. Aí você permite com que o Espírito Santo haja em coisas que precisam ser mudadas na sua vida. E quer que eu te fale uma coisa? Tem coisas em nós que na verdade nem erradas estão, mas ainda assim Deus quer mudar. Porque aonde Deus quer colocar você, você não pode estar assim. Porque para que você nasceu para viver nessa terra, você não pode estar assim. Eu não sei você, mas eu decido nessa noite em nome de Jesus me render à vontade de Deus. Se inclinar realmente nos pés do altar do Senhor, para que Ele faça a vontade dEle. Coisa dura é nós chegarmos naquele grande dia e Deus olhar para nós e falar: você não fez tudo aquilo que eu tinha para que você fizesse nessa terra. Você não conseguiu realizar tudo aquilo que você nasceu para realizar. Mas a partir do momento que você adora a Deus em espírito e em verdade, a partir do momento que você se inclina para a vontade de Deus, você fala: Pai, faça a sua vontade, não a minha. Deus ele começa a realizar o seu querer. E Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Como eu devo adorar a Deus? Como eu devo entregar a minha verdadeira adoração a Deus? Adoração é a aplicação do Evangelho na sua vida. Adoração é a aplicação do Evangelho na sua vida. Se Deus falou para você andar em novidade de vida, em santidade, você andará. Isso é adorar a Deus. Se Deus falou para você amar o seu próximo como a si mesmo, assim você está adorando a Deus. Como entregar uma adoração verdadeira? Primeiro ponto que nós precisamos entender é uma atitude de fé. Por isso que eu disse aqui que as pessoas comuns não entendem a loucura que os filhos de Deus fazem. É um ato de fé. É um ato de fé, e não só um ato de fé, mas uma decisão. Porque infelizmente tem pessoas que estão dentro da igreja, nasceram de novo e não conseguem adorar a Deus. A adoração é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida. A partir do momento que você colocou outra coisa, a não ser Cristo em primeiro lugar, não é mais adoração, se torna idolatria. E como que eu adoro a Deus? Como que eu entrego uma adoração verdadeira? Primeiro ponto, tudo, Colossenses capítulo 3, versículo 17. Eu quero que você lê comigo. Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. A melhor forma de você entregar uma verdadeira adoração é tudo que você fizer atribuir a glória a Ele. O nosso Deus, Ele quer uma adoração exclusiva. A palavra diz assim que o Espírito Santo ele tem fortes ciúmes de nós. Quando você não tem dois senhores, você só tem um Senhor, que é Cristo Jesus, você está entregando uma adoração verdadeira. Quando você não submete à vontade da sua carne, você está entregando uma adoração verdadeira. Que nessa noite, em nome de Jesus, possa fluir de nós uma adoração verdadeira.
E quais são os benefícios de adorar a Deus para nós caminharmos para o final, amém? Adoração é o efeito de você conhecer a Cristo. Mas eu quero falar para você que quando você conhece a Cristo, não é o final seu, mas o início de uma caminhada com Ele. É o início de um relacionamento. E um relacionamento, ele só cresce se houver intimidade. Então logo, o primeiro efeito que nós encontramos de adorar a Deus é a intimidade que nós recebemos através dele. Uma pessoa que adora a Deus, ela não adora a Deus simplesmente no culto domingo à noite. A palavra em Romanos diz assim, que nós devemos nos entregar como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o verdadeiro culto. A adoração na prática é quando você acorda glorificando a Deus. É quando você entra no teu carro, você coloca um louvor e você vai atribuindo as honras daquele dia a Ele. A adoração é quando você está no seu trabalho e mesmo assim algo dá errado. Você fala, Senhor, mesmo estando dando errado, eu te adoro. A adoração é quando você chega na sua casa, você trata bem sua esposa, você trata bem seu marido, você cuida bem dos teus filhos. A adoração é quando você vê um próximo passando necessidade, você vai, você cuida, você ajuda ele. Tudo isso é adorar e corresponder por fé a Deus. E essas coisas vai gerando intimidade entre você e o Espírito Santo de Deus. Adoração exclusiva também é quando você entra no teu quarto, você fecha a porta e tira momento só você e o Senhor. E sabe o que acontece? O Deus do secreto te recompensa em público. O Deus que é adorado dentro do teu quarto é o mesmo que te honrará no dia de amanhã. Um dos benefícios de você adorar a Deus, que a adoração gera transformação. Se você sair daqui hoje, preste atenção nisso. E for morar lá no Ceará. Você é paulista até na veia. Nasceu no estado de São Paulo. Você mora lá 3 anos. Você volta falando no sotaque cearense. Oxente, não é? É interessante que às vezes de você conviver com pessoas, você começa a falar as mesmas coisas que ela. Você começa a parecer com as pessoas que você trabalha. Você começa a falar ditados que a pessoa fala. Sabe por quê? Porque você tem intimidade. E quando você tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, você começa a ficar parecido com Cristo. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Sabe o que significa esse versículo? Que quando você adora a Deus em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade, você começa a ter momentos de convivências com o Espírito Santo. E é como um espelho. Mas quando você olha para um espelho, geralmente você vê a sua face resplandecida, não é assim? Você olha para um espelho, geralmente você vê você. Mas na adoração é diferente. Quando você olha para um espelho, você vê a face de Cristo. Mas você não só simplesmente vê a face de Cristo, face a face com Ele, mas a face de Cristo é resplandecida em você. Sabe o que significa? Que quando você está adorando a Deus, é como se um download celestial está descendo sobre você, e você começa a receber as características de Cristo na sua vida. Você começa a ficar parecido como Jesus. Você começa a andar como Jesus. Você começa a operar maravilhas como Jesus operou. Você começa a curar pessoas como Jesus curou. Deus, Ele quer transformar você nessa noite. Moisés, na velha aliança, ele subia ao monte para adorar a Deus. Na velha aliança, onde o Espírito Santo ainda não habitava dentro de nós. Na velha aliança. E ele descia com o rosto de uma forma tão resplandecente que era necessário colocar um pano nos seus rostos, para que as pessoas pudessem olhar para ele, senão as pessoas não suportavam olhar para a face de Moisés. Agora na nova aliança, nós contemplamos a Cristo face a face como um espelho, aonde é refletida a imagem dele em nós, e nós crescemos de glória em glória na presença dele.
Comece a adorar a Cristo nesse momento, em nome de Jesus. Uma outra coisa que a adoração gera é unção. Unção é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo para que você haja. Coisas que no seu comum você não fazia, quando a unção vem, você faz. Eu quero que você saia aqui no seu comum, coloque a mão na cabeça de uma pessoa e ore para que ela seja curada. Ela não vai ser. Mas na unção de Deus, e dependente, pode estar morta. No nome de Jesus ressuscita. Isso é a unção de Deus. E quando nós temos momentos de adoração com o Espírito Santo de Deus, a unção em nossas vidas aumenta. Quer um conselho? Tem muitas pessoas que acham, eu sempre falo isso, eu sempre vou falar. Vê pessoas sendo usadas por Deus, elas olham e falam, aquela ali foi chamado por Deus, como se ele não fosse. Aquele ali foi chamado por Deus, como se ele não tivesse também um chamado do Senhor Jesus. Como se Deus tivesse seus preferidos. Como se Deus tivesse escolhido alguns e outros não. Sabe qual é a diferença? A diferença é que alguns andam mais na unção porque adoram mais a Deus e outros não. Deus, ele não tem filhos prediletos, ele tem filhos dedicados. Então quanto mais você se inclinar na vontade de Deus, mais você crescerá. Mais você verá o sobrenatural de Deus na sua vida. Se coloque em pé nesse momento em nome de Jesus. E o último benefício da adoração, eu já encerro. Sabe o que a adoração faz? Gera ambientes sobrenaturais.